Olá, igreja, graça e paz, tudo bem? Fui desafiado pelo pastor Gilberto a estar trazendo uma meditação, compartilhando uma breve palavra com vocês aí nesse dia. E gostaria de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração nesses dias, né? Uma palavra que todos os dias pela manhã o Senhor tem trazido algo, né? Uma palavra ao meu coração, à minha família. Mas essa palavra é uma palavra que de algum tempo atrás já, mas que tem falado forte no meu coração e eu sinto a necessidade de compartilhar com vocês também. Essa palavra se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante. Diz assim: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. No primeiro momento que eu li essa palavra, assim, essa palavra me chocou, né? Porque Jesus está falando aqui de valores muito significativos para nós, né? A família, o pai, a mãe, a esposa, os filhos. E eu acredito que não tenha nada mais nesse mundo que nós amemos mais do que a nossa família, do que os nossos pais, do que os nossos filhos, né? São valores importantes. Porém, alguns detalhes nesse texto me chamam muito a atenção. Se eu pudesse dar um título para esse texto, eu diria um chamado ao discipulado, ou chamados para ser discípulos de Jesus, né? O texto começa dizendo que Jesus estava sendo seguido por uma multidão, né? E não, era muito comum na época de Jesus, né? Ele ser seguido por uma grande multidão, porque os seus milagres, os seus feitos naquela época foram se tornando notório entre o povo, né? E automaticamente arrebanhava uma multidão de seguidores ou de curiosos que estavam querendo saber o que estava acontecendo, se era verdade realmente ou se os milagres realmente estavam acontecendo. E quando Jesus vê de repente, né, toda aquela multidão seguindo ele olha para aquela multidão e diz essa palavra, né? Se vocês não podem amar, me amar mais do que a sua família, mais do que o seu pai, do que sua mãe, você não pode ser meu discípulo. E eu entendo que o desejo de Jesus, né, em se comunicar com aquela multidão era simplesmente explicar para eles que Jesus queria muito mais do que simplesmente seguidores, né? Nós vivemos numa época aí onde a tecnologia, o mundo digital aí nos permite termos nas redes sociais seguidores de todos os lados, né? E eu até fico surpreso porque eu não sou muito de mexer nessas redes sociais, mas eu vejo pelos meus filhos essa necessidade que eles têm de seguirem pessoas, né? De serem seguidos. Eu preciso conquistar um novo seguidor e parece que o mundo atual, né? Ele necessita de seguidores, de ter pessoas, né? Seguindo. Mas muitas vezes, queridos, esses seguidores são pessoas que você nunca viu, pessoas que você não conhece, ou pessoas que você nem vai conhecer, né? E na época de Jesus não era diferente, né? Eu acredito que Jesus vendo aquela multidão lá, ele lançando essa palavra de dizer, olha, é, a necessidade de vocês se tornarem discípulos, não somente seguidores, né? Não adianta você seguir Jesus, você está no meio da multidão, ali vendo as coisas acontecer, mas não ter um envolvimento. O desejo de Jesus era o quê? Ter pessoas que realmente, onde ele pudesse passar os princípios dele, onde ele pudesse se comunicar, trazer as revelações dele, se relacionar intimamente, né? Diferente de mais um da multidão, como nós vemos, né, muitas vezes acontecendo com Jesus. E quando Jesus olha para aquela multidão e diz: Olha, se vocês amam todas essas coisas mais do que a mim, vocês não podem ser meu discípulo. Se vocês amam, talvez a lista ali a gente pode estender para muitas outras coisas. Se você ama o teu trabalho, se você ama o teu hobby mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo, né? Ou até mesmo se você ama o teu ministério, algo que nós achamos que às vezes é bom para nossa vida, né? Até o nosso ministério, tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, acima de Jesus, automaticamente não será bem aceito por ele, né? E isso não entendendo depois, no primeiro momento isso me chocou, né? Mas depois entendendo as palavras de Jesus, eu consigo entender que existe algo maior por trás disso, né? Quando nós colocamos coisas na frente de Jesus na nossa vida,
né? Ou nós amamos mais a nossa família, nessa época onde nós queremos proteger a nossa família, a nossa casa, os nossos amados, né? Quando nós colocamos essas coisas na frente de Jesus, né, dentro de uma escala na nossa vida, a chance das coisas darem errado é muito grande, né? A frustração virá e não será impossível, né, nós conseguirmos administrarmos essas situações. Mas quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós fazemos dele o primeiro em todas as coisas, né? Quando nós amamos ele mais de qualquer outra coisa, automaticamente esses valores que estão na nossa vida, nas nossas famílias, nossos pais, os filhos, nosso trabalho, o nosso ministério, os nossos hobbies, todas essas coisas, automaticamente elas se encaixarão nisso. Por quê? Porque Jesus ele consegue trazer ordem, né? Trazer uma organização onde não existe. Se nós tentarmos pela nossa própria força amar a nossa família sem estar conectados com Jesus, automaticamente, queridos, nós falharemos, né? Falharemos nessa situação. E Jesus, ele tinha um desejo muito especial de ter muito mais do que a multidão seguindo ele. Talvez para a época, as pessoas que olhavam, viam aquela multidão, se admiravam e achando que Jesus talvez, poxa, esse cara tem tantas pessoas em volta dele, reunido dele, mas talvez o desejo de Jesus em explicar para aquela multidão, para aquele povo, que ele queria algo muito maior do que isso. Ele queria ter em volta deles discípulos, pessoas que se relacionam com ele, que aprendem com ele no dia a dia. E o discipulado, eu creio que o discipulado na época de Jesus, ou naquela época bíblica, é um quanto tanto diferente da nossa época, né? Hoje nós temos a ideia do discipulado, talvez, como fizemos algumas vezes, aprendemos, você pegar uma revista, ter alguns estudos, trocar algumas, né, alguns momentos, algumas pessoas, algumas experiências, mas na época de Jesus era algo muito mais profundo que isso, né? Era algo relacional. Jesus, ele se relacionava, se envolvia com as pessoas, e ele usava daquelas situações do dia a dia para poder ensinar, né? Jesus, por onde passava, a Bíblia diz que os seus discípulos que estavam em volta ali com ele, ele utilizava da figueira que estava ali ao caminho, das montanhas, do mar, do barco, todas as situações do dia a dia, Jesus utilizava para ensinar uma lição, para esclarecer algo, para trazer uma verdade do reino para aquelas pessoas. E eu creio que esse é o desejo de Jesus para nós, que nós possamos ter um discipulado íntimo com eles. A palavra de Deus diz que quando Jesus chegou para os seus discípulos, diz: olha, é necessário que eu vá para que o Consolador venha. Alguns discípulos, né? Não, Jesus, isso não vai acontecer, você não pode ir, você precisa ficar, né? Isso não vai acontecer. Mas Jesus deixou bem claro que o ministério do Espírito Santo na nossa vida ele seria muito maior, porque ele não teria limitações físicas, né? Jesus era limitado fisicamente, ele não poderia estar em todos os lugares com todos os seus discípulos. Mas o Espírito Santo, ele consegue estar conosco todos os dias, né? Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e ele estará com vocês todos os dias, né? Mas ele, querido, esse desejo de Deus para nossa vida é que nós nos tornemos um discípulo de Jesus, de tempo integral, né? Onde todos os dias ele pode nos ensinar através do Espírito Santo, todas as manhãs, cada circunstância da nossa vida ele pode estar falando conosco, nos ensinando, nos capacitando, né? Por isso ele nos enviou o Espírito Santo, por isso que ele pode todos os dias estar nos ensinando coisas novas, mas para isso é necessário que nós nos envolvamos, nós desejemos, né, ser um discípulo, um seguidor de Jesus, que nós não venhamos ser somente mais um número na estatística de evangélicos no Brasil, né, que cresce a cada ano, e quando a gente vê essas informações, o número de cristãos só aumenta, só cresce. Por um lado isso nos deixa feliz, mas por outro mostra que nem todos são discípulos, né? Porque a Bíblia fala que aqueles 12 homens que estiveram com Jesus, que viveram ali, talvez 3 anos da sua vida ali, sendo discipulados todos os dias por Jesus, aqueles homens mudaram uma realidade do mundo através das suas experiências, através daquilo que eles aprenderam com o Mestre, né? Eu creio que esse é o desejo do coração de Deus para mim e para você, que nós possamos ser um discípulo, não somente mais um seguidor, não somente mais um na multidão, sabe? Não somente mais um evangélico. O desejo de Deus é que eu e você sejamos um discípulo, alguém que aprende com o Mestre todos os dias. Amém, querido? Quero agradecer essa oportunidade, pedir que Deus abençoe
essa palavra no teu coração, que ela possa despertar e frutificar nas nossas vidas. Um grande abraço para você e Deus abençoe.